Que a paz do Eterno esteja com todos nós, senhores. Desde já eu peço que se inscreva no canal, comente, dê o like e compartilhe para que possamos crescer. Nosso canal é uma comunidade de conhecimento e de reflexão. E que possamos também fazer reflexões e aplicações para o nosso Brasil de hoje. Senhores, como os senhores veem aí mesmo no tema deste vídeo, eu vou estar falando hoje sobre a temática da advertência de Jesus contra o fermento dos fariseus. É importante nós abordarmos essa temática, refletir, debater sobre ela, porque primeiro que da reflexão e do debate vem a luz, né? Nós passamos a enxergar pontos e contrapontos. Mas o Brasil hoje ele vive uma realidade, podemos dizer assim, desde a sua colonização, né? Primeiro o nome do Brasil é Terra de Santa Cruz, ou Terra de Vera Cruz, uma alusão à cruz do cristão. Então nós temos uma população aí, mais de 80% de pessoas que se dizem cristãs, consequentemente são pessoas que acreditam, claro, um cristianismo nas suas variadas versões. São várias versões do cristianismo. São pessoas que dizem acreditar nos ensinamentos de Jesus. Jesus, embora pregador das boas novas do reino dos céus, que era a base da sua pregação, evidenciada no Sermão da Montanha, em todo o seu ministério, Jesus ele vivia num ambiente cultural, social, político, histórico do povo hebreu, a qual não podemos negar. Negar essa realidade é ser negacionista, é ser terraplanista. Então nós temos que entender esse contexto aí que Jesus está vivendo. Ele está vivendo num ambiente cultural, social, político, histórico do povo hebreu. E o mesmo naquele contexto, naquele cenário, estavam sendo dominados por uma religião judaica, por uma cultura greco-romana e por um domínio político e militar dos romanos. Este ambiente cultural, social, político, histórico do povo hebreu trazia a realidade da religião judaica que se dividia em fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos, senhores. Os fariseus, consequentemente, eles eram os dirigentes religiosos dos tempos de Jesus. Podemos dizer político também. Eles, dentro desse ambiente judaico, eles eram os mestres da lei, eles eram os estudiosos, eles eram os acadêmicos, eles eram os guardiões da tradição dos antigos, não necessariamente eram nobres e saía mais com os saduceus. Eles eram homens separados, não andavam com pessoas de má fama, evitavam contatos de andar junto com pecadores. Eram os Hassidins. Eles surgiram a partir de uma luta contra o helenismo e eram considerados os maiores guardiões da lei mosaica e dos ensinos rabínicos. Eles eram uma espécie de salvadores da pátria, né? Eram tidos ali como homens de Deus, né? Homens ensinadores dos mandamentos de Deus, santo homens de Deus, né? Os guardiões da moralidade diante de uma nação completamente caótica, como eu falei, a nação dominada também pela tentativa de domínio da cultura greco-romana, que tinha já seduzido muita gente, principalmente os nobres, um domínio político e militar dos romanos, uma política romana altamente corrupta, evidenciada pelo domínio do império, pelo imperador que dominava com mão de ferro, chamado Tibério César, né? E isso resultava em altas cargas tributárias e sobretaxa, né? Dos publicanos que eram reconhecidos como ladrões.
E tudo isso era uma exploração econômica que levava aquela população da Judéia não somente à pobreza, como à miséria. Ou seja, pobreza e miséria era algo notório nos tempos de Jesus, porque nada ali naquele cenário estava livre de impostos. E além dos impostos, você tinha as sobretaxas colocadas pelos publicanos, né? Para proveito próprio, né? Os publicanos enriqueciam explorando mais ainda os seus irmãos, os seus conterrâneos, né? Ou seja, resumindo, era uma sociedade extremamente corrupta, né? Na política, na questão cultural, enfim, na questão da desigualdade social. Você vê Jesus também criticando a questão do acúmulo de riqueza e sempre enaltecendo os pobres, enfatizando o cuidado para com os pobres. E mesmo diante de tanta tirania, como nós evidenciamos lá com os imperadores romanos, Tibério César, enfim, Herodes e Pilatos e tantos políticos altamente corruptos, nós evidenciamos Jesus denunciando a hipocrisia da elite judaica naquele cenário, porque, especificamente falando aqui dos fariseus, eles se apresentavam como homens santos, homens de Deus, que eram os guardiões da moralidade, mas eram homens que reproduziam a mesma opressão, a opressão até pior. Por quê? Porque aparentemente eles se apresentavam com imagem de homens piedosos, homens cheios de misericórdia, homens justos, né? Homens, né, que ali defendiam moralismo, a família, Deus, pátria, família. Eles eram homens assim, né, que tinham a aparência de piedade, mas negavam eficácia. Resumindo, eram lobos vestidos de ovelhas. Mas reproduziam, senhores, as mesmas opressões que os que abertamente se colocavam na condição de opressor, né? Esses homens, eles tinham aquela aparência toda, né, de piedade, de misericórdia, de Deus, pátria e família. Essa era a aparência. Agora, na essência, eles oprimiam tanto ou até mais do que esses aparentes e sinceros opressores, né? Por quê? Porque os fariseus faziam muita coisa em oculto, né? Escondido. Eles tinham habilidade, o fariseu ele tem a habilidade de fazer as coisas de forma oculta, né? De forma escondida, né? A palavra hipócrita, ela tem a ver também com ator, né? Com teatro, com atuação. Eles tinham uma habilidade de atuar, né? De representar, né, que iludia muitas pessoas, gerava-se muita enganação. A grande realidade é que esse grupo, eles não eram sinceros, né? Ou seja, a palavra sincero vem de sincera, que era uma máscara, né? Eles se escondiam atrás de uma máscara religiosa, de práticas religiosas, de cargos religiosos, de rituais religiosos, de fala religiosa. Então, senhores, essa era a diferença. Por que Jesus preferia andar com gente de má fama, como publicano, prostituta? Ele chega até a falar que os publicanos e as prostitutas estão na frente de vós para entrar no reino dos céus. Por quê, senhores? Esses eram pecadores sinceros. Ó, sou pecador, sou isso aqui, ó. Eu sou ladrão, eu sou prostituta mesmo, eu cobro sobretaxa, mas, enfim, eu quero mudar, eu quero... E Jesus fala claramente, eu vim para os doentes, vocês não, vocês são santos, são santos, homens de Deus, são acadêmicos, não tem que aprender nada com ninguém, então eu vou voltar-se para os doentes. Agora, nos bastidores, senhores, nos bastidores, esses santos homens de Deus, né? Esses piedosos, esses misericordiosos,
aprontavam, oprimiam, exploravam, matavam, esquartejavam. Isso tudo nós vemos no Brasil de hoje, senhores, ou não vemos? Pessoas aí que dizem que é canela de fogo, que é reteté de Jeová, que marcha com varão, que anda no azeite aí, ó, matando, roubando, mentindo, enganando, metendo 20 e tantos tiros no marido. Nós evidenciamos isso, senhores, porque a mania que a religião tem de tratar o estereótipo. Religião gosta de estereótipo, de aparência. Fariseu adora aparência, mas a essência do fariseu é o seguinte: ele gosta de poder financeiro, ele gosta de poder. O negócio do fariseu é poder, poder financeiro, poder político, controlar pessoas, manipular pessoas, tirar vantagens. Ou seja, ele vai reproduzir a mesma opressão do sistema, só que de uma forma nos bastidores. Ele vai vender uma imagem, mas na essência ele vai reproduzir a mesma opressão até pior, né? Porque ele vai matar e vai sair com a imagem de bom moço, de um santo homem de Deus. Esse é o fariseu, esse é o fermento dos fariseus. E olha o que Jesus fala aqui, ó. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer, primeiro a seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser conhecido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e que falastes ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Ou seja, os fariseus, eles tinham a habilidade de esconder as coisas, de acobertar as coisas, de manter as coisas escondidas nas suas vidas privadas, né? Mas aparentemente nas suas convenções, nas suas reuniões, nas suas sinagogas, eram homens justos, eram honestos, né? Eram defensores da família, né? Eram homens que temiam a Deus, né? Que guardavam os seus mandamentos, mas na sua vida privada eram picaretas, vagabundos, pilantras, comedores de menininha, homossexuais e por aí vai, senhores. Então, senhores, o que uma nação caótica ela não precisa é de fariseus. Não precisa de fariseus. Porque o fariseu ele vai vir como salvador da pátria, como os guardiões da moralidade. Mas de forma privada, em oculto, nos bastidores, eles vão reproduzir opressões até piores. Muitos fariseus aí envolvidos com crime, envolvido com lavagem de dinheiro, envolvido com corrupção na política, com desvio de verba, envolvido com assassinatos. Isso é o fariseu. Por quê? Porque o fariseu ele vai pegar os seus mandamentos de homens, que é o que Jesus condena ele, eles eram os guardiões da tradição, eram conservadores, sim. Os fariseus eram conservadores de uma tradição dos antigos. Então eles vão pegar os mandamentos de homens, vão colocar acima do mandamento do Criador dos céus e da terra. E a gente vai evidenciar um fariseu porque ele não ama o seu próximo. E Jesus, quando ele prega no Sermão da Montanha e desenvolve o seu ministério, ele vai pegar o decálogo e vai resumir em 2 mandamentos, que é amar o Criador acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos evidenciar que os fariseus eles não vão apresentar estas características. Porque o próprio Jesus vai falar que esses homens honram a ele de lábios, mas o coração deles está bem longe. Então, tudo que eles ensinam não passam de mandamentos de homens. Jesus chega a dizer que por causa dos seus ensinamentos humanos, das suas tradições, eles estão invalidando
os mandamentos e a palavra do Criador dos céus e da terra. E nós vamos evidenciar o seguinte: as características desses homens, fariseus, picaretas, pilantras, sepulcros caiados, condutores cegos. E Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a deles, a gente não entra no reino dos céus. Ou seja, não tem salvação para fariseu. Ele fala, apesar que, sim, teve fariseus como Paulo, né, como Shaul, que largou toda essa porcaria religiosa, hipócrita, sem vergonha, e de fato se voltou para o evangelho. Porque o evangelho vai na contramão de todo esse falso moralismo, de toda essa hipocrisia que se preocupa com as aparências e não se preocupa com o coração dos homens. Mas a característica desses homens: eles amam o templo de pedra, né? Ou seja, o alvo dele, até que Jesus chegou a falar o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas transformaram ela em covil de ladrões. Eles usavam o templo de pedra para enriquecimento próprio, né? Eram mercenários para fazer dinheiro, explorar os leigos, explorar os necessitados, usando da religião e da política, senhores. Eles se dividiam em hierarquias, são homens que amam o poder. Uma outra característica dos fariseus: eles amam o poder, seja poder político, poder financeiro. Eles gostam de mandar, de manipular pessoas. Viviam de dízimos e ofertas, né? Ajuntavam tesouro na terra, tinham suas denominações. No entanto, você vai ver a realidade do judaísmo, como eu falei inicialmente. Eles tinham lá a denominação deles era o quê? Fariseus. Aí tinha lá outros saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos. Tudo isso era a religião judaica, né? E isso dividia de uma certa forma, dividia sim a sociedade judaica naquela época. Não se misturavam com pecadores, impunham fardos pesados sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam nada, né? Eles eram tão hipócritas, eles eram tão artistas, eles montavam um teatro tão perfeito que eles vendiam nas suas falas uma moralidade esplendorosa, mas na sua vida íntima, no seu privado, eles faziam tudo o contrário, senhores. Isso é uma outra marca dos fariseus. E a marca maior de um fariseu, um homem que fala de Deus, um homem que fala de família, um homem que fala, né, da palavra de Deus, eles não amavam o próximo, senhores. Não amavam o próximo. Tanto é verdade que eles não cuidavam das viúvas, e a gente vê lá em Mateus 23:14, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, atores, homens de teatro, né? Homens que interpretavam uma habilidade incrível, senhores. Pois devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Eram homens de orações, senhores. Homens que oravam, né? Homens que jejuavam. Homens espiritual, mas só que uma espiritualidade aparente, né? Mas por dentro eram mercenários, né? Eram corruptos, eram cruéis, não amavam o próximo. E diz aqui, ó: pois devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Aí, fariseu, tá ouvindo aqui? Jesus fala que vocês vão sofrer o mais rigoroso dos juízos. Prepara o teu lombo, fariseu, porque muitos vão bater em vocês. Vocês que ficam enganando a nação brasileira aí, dizendo que são homens de Deus, que pregam a palavra de Deus, mas que não amam o próximo. São homens aproveitadores, são fisiológicos, estão preocupados com seu próprio ventre, são mercenários. Quando vê as ovelhas em perigo, foge, só quer a lã e a gordura das ovelhas. Se prepara, fariseu, que tu vai apanhar muito. Se depender de mim, tu vai apanhar muito, fariseu.
essa cambada que tem aí enganado multidões, né, que também se deixa enganar, porque Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me segue, não segue o estranho. Quem é o estranho? O estranho é o fariseu, é o mercenário, e ele diz que o ladrão, que é o mercenário, veio senão para matar, roubar e destruir. Não é o diabo, não. É o mercenário. Ele leu todo o contexto lá de João 10. Mas essa cambada de fariseus hipócritas profissionais, eles são hipócritas profissionais, senhores. Eles ganham milhões, aí tem muitos que já estão até na casa dos bilhões. Muitos aí construíram magníficos impérios econômicos, políticos, financeiros, donos até de bancos, senhores. Eles, na verdade, estão mais preocupados com as suas aparências, com os seus costumes, com as suas convenções, do que com a verdade, com a justiça e com o amor ao próximo, senhores. Senhores, a nação brasileira é caótica. Olha quantas favelas, olha quanta miséria, olha quanta fome. Os fariseus arrecadam bilhões e bilhões. Para quê, senhores? Para quê? Eu vou dizer para quê. Para serem proprietários de carros espetaculares. Senhores, observe os carrões dos fariseus, senhores. Observe os carrões. Né? Carro de acima de 100 mil, carro acima de 200 mil, jatinhos espetaculares. Senhores, observem o jato dos fariseus. Fariseus hoje têm jatos espetaculares, senhores. Barcos, mansões, roupa das melhores grifes, frequência nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes, nas melhores festas. E fariseu também enquadro na classe política também, senhores. São homens, tanto líderes políticos, porque hoje em dia você vê fariseu, hoje o Congresso, o Parlamento brasileiro, hoje está cheio de fariseu. Fariseu, o cara, ele é líder religioso e agora é líder político. Então aqui o coro aqui serve para ambos, né? Então, eles conseguem fazer dos pobres, ignorantes e favelados uma escada para subir economicamente. Para esses não existe crises. Olha quantos famintos temos no país. Olha quantos desempregados temos no país. Olha quantos moradores de rua temos no país. Ou seja, vivemos um momento de crise, de pobreza e de miséria. Pergunto eu aos senhores, como estão a vida hoje dos fariseus? Eles estão passando por essas crises? Ou só nós vemos aí eles com os seus carrões, com os seus sítios, com as suas mansões, comendo nos melhores restaurantes, as melhores iguarias? Então, os fariseus brasileiros, eles vão usar o pobre, o ignorante, o favelado como escada para subir economicamente. Para eles não há crise. Favelas, analfabetos, desempregados, enriquece a muito nesse país, incluindo a classe sacerdotal de fariseus. A política se favorece também dos pobres, dos favelados, dos analfabetos, mas também os fariseus religiosos também vão se favorecer de todo esse cenário caótico, num país caótico que se diz ser o país mais cristão do mundo, que tem um índice de 50 mil assassinatos constatado no ano anterior, no ano da pandemia, e 800 mil presos, senhores. Então eu concluo que o que vemos crescer no Brasil não é o evangelho das boas novas do reino de Jesus Cristo, mas sim um farisaísmo da pior espécie. São homens opressores com aparência de piedade, de misericórdia, de bondade, mas que são picaretas, mau caráter, lobos cruéis, devoradores, assassinos, mercenários, trupadores, homossexuais e tantos adjetivos. Porque a religião, Jesus pregava o reino dos céus. Ele não pregava a religião. Se ele fosse pregar a religião, ele pregaria: arrependei-vos, é chegado o judaísmo. Arrependei-vos, é chegado o farisaísmo. Arrependei-vos, é chegado o grupo dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, dos eruditos. Não, Jesus pregava: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. E a religião, ela trabalha o exterior dos homens, o estereotipo, as roupas, o trejeito, a Bíblia debaixo do braço, o linguajar, fala vaso, e aí vamos no manto, quer dizer, eu sou canela de fogo, sou reteté de Jeová, mas e por dentro? São homens cruéis, são assassinos, são ladrões, são promíscuos, são tudo o que não presta. E para Jesus, é melhor você trabalhar com um pecador sincero, cara, eu sou pecador e eu reconheço que preciso de do que trabalhar com homens santos, mas que por dentro são corruptos, são assassinos, são assaltantes, são traficantes, são tudo que não, mas tem aparência de piedade, são milicianos, mas tem aparência de piedade. Então, em nada uma nação caótica, corrompida, decaída, carcomida, como é a que vivemos, necessita desses homens fariseus que são lobos vestidos de ovelha. Lucas 20, 45, 47, olha o que diz lá. E ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos, guardai-vos dos escribas, mestres da lei. Eram acadêmicos, eram estudiosos, que querem andar com vestes compridas, valorização do estereotipo, das roupas, da aparência, e amam as saudações nas praças, exibicionismo religioso, eles gostam de se exibir. A religiosidade é o que cresce no Brasil, senhores, não é as boas novas do reino dos céus. Saudações nas praças, nas principais cadeiras das sinagogas, eles gostam, senhores, de ter destaque nas suas sinagogas, né? É só bom lembrar que eles botaram Jesus para correr das suas sinagogas. Os primeiros lugares nos banquetes, mas eles devoram a casa das viúvas com pretexto de longas orações, senhores. Então o Brasil não precisa do fariseu, não, senhores. Fariseu é uma das razões de estarmos nas condições que estamos. Olha quantos políticos os fariseus têm indicado para o seu gado votarem, e o seu gado cegamente, como Jesus falou, eles são condutores cegos, são guias cegos. Jesus fala que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Eu pergunto, os senhores entrariam num ônibus dirigido por um motorista que tenha a carteira de habilitação, mas que seja um cego? Vocês entrariam num táxi dirigido por um cego? Vocês entrariam num avião pilotado por um cego? Vocês pegariam uma barca pilotado por um cego? Obviamente que não. Mas por que os senhores seguem cegamente os fariseus? Jesus diz que se um cego guiar outros cegos, porque quem segue fariseu é cego também, ambos cairão no buraco, Senhor, ambos cairão na cova. Jesus fala que as suas ovelhas não seguem a fariseu, vagabundo nenhum. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhece a minha voz e me segue, não segue o vagabundo do fariseu. Então, fariseu, vagabundo, se prepara que você vai apanhar. Tamo junto aí, galera.